Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma evangelização da Casa do Coração. Nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, entrando hoje no capítulo 4, que trata do princípio vital. Eu espero que vocês fiquem conosco nesse estudo e que seja muito proveitoso para todos nós. Tá bom? Vamos nos preparar para o nosso encontro, colocando as nossas águas para fluidificação, cada membro da família com o seu copinho ou com sua garrafinha, tá bem? E vamos então fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Jesus. Nosso querido Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo, estudando, evoluindo. Nós agradecemos a corrente espiritual da Casa do Coração, a toda a espiritualidade amiga que agora se encontra em cada um dos nossos lares, percorrendo todos os cômodos da nossa casa, trazendo luz, paz, amor para os nossos lares e para cada um de nós. Que a espiritualidade amiga fluidifique nossas águas, transformando essas águas em verdadeiros remédios para o nosso corpo e para a nossa alma, trazendo saúde, vitalidade, paz, equilíbrio. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nossas aguinhas já estão fluidificadas e nós já podemos começar o nosso estudo de hoje. Bom, como eu falei, capítulo 4, princípio vital. Esse capítulo começa falando sobre os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Kardec dá uma introduzida aqui para a gente entender a diferença disso e aonde o princípio vital entra nessa história. Vamos lá? A introdução que ele fez eu achei tão maravilhosa que eu gostaria de ler, porque está super bem explicadinha. Aí eu vou ler esse pedacinho e a gente vai conversando, a gente vai comentando, tá bom? Bom, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Já os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, ar, etc. Então, gente, nós temos esses dois grupamentos, né? Os seres orgânicos, que eles participam do ciclo vital, né? Eles nascem, crescem, reproduzem, morrem. Eles têm vitalidade, eles têm movimento, eles têm órgãos, né? Cada espécie com as suas especificações, é claro, mas essa é a grande diferença. Já os inorgânicos, eles não tem essa questão do ciclo vital, né? Eles são um agregado de matéria, né? São as rochas, os minerais, a água, e não tem ali a vida, né, própria. E aí Kardec começa esse capítulo na questão número 60, perguntando se seria a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. E os espíritos respondem que sim. É a mesma lei de atração que une a matéria, né, para todos, tanto para os orgânicos quanto para os inorgânicos. Na questão seguinte, Kardec pergunta se tem diferença na matéria dos corpos dos orgânicos e dos inorgânicos. E os espíritos dizem que não há diferença, a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos, essa matéria está animalizada. Então, não temos diferença na lei de atração que une as moléculas de cada corpus, né, dos corpos tanto orgânicos quanto inorgânicos. A composição, a matéria também é a mesma, porém, nos seres orgânicos, essa matéria está animalizada. Vamos lá agora entender o que seria isso. Kardec pergunta na seguinte: qual a causa da animalização da matéria? É a união com um princípio vital.
O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Em uma palavra, ele é efeito ou é causa? E os espíritos respondem que é uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ela dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, olha que interessante, gente. Nós somos matéria, né? E princípio vital. A matéria é um aglomerado de órgãos, é uma engrenagem, como se fosse um relógio, né? Cheio de pecinhas ali concatenadas direitinho. Mas se eu não colocar a bateria nesse relógio, se eu não colocar a pilha nesse relógio, se eu não der corda nesse relógio, ele vai continuar um amontoado de peças ali parado, né? Sem vida. Quando eu dou, coloco a energia nele, né? Quando eu dou pilha, quando eu boto a bateria, quando eu dou corda, ele começa a desenvolver, né? A ter vida, a trabalhar. Então, é assim que funciona, né? O fluido vital, ele traz a vida. Agora, o fluido vital sem a maquinaria não é nada. A máquina sem o fluido vital também não tem vida. Então, é a fusão dos dois, tá? E ele pergunta aqui se o princípio vital reside em algum dos corpos que a gente conhece. E os espíritos respondem que ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais de fluido magnético, o fluido elétrico animalizado. É o intermediário, é o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, olha só, o nosso espírito, sem a matéria, não consegue desenvolver, né, uma vida encarnada aqui. A matéria também, sem a acoplação do espírito, também não. O terceiro elemento desse conjunto que vai fazer isso funcionar é o princípio vital, é o fluido vital. Então, temos a matéria, temos o espírito e unindo os dois tem o fluido vital. Quando o fluido vital acaba, a matéria volta a se decompor, né, e vai gerar outros corpos e outros seres, e o espírito volta para a erraticidade, para o plano espiritual, continua a sua jornada, o fluido volta também para a sua origem, e tudo isso vai se transformar, né? Porque na verdade a gente está falando aqui de vida encarnada. Então, quando o fluido vital acaba, quando aquele corpo, né, para de funcionar, e a gente tem ali a questão da morte, na verdade a gente só está desmembrando, né, esses elementos que se agruparam para gerar aquela vida encarnada, e aquilo ali se desacopla e cada um volta para o seu, né, para o seu, como é que se diz? O corpo volta para a terra, né, que vai se decompor, vai gerar ali outros minerais, outras matérias que podem ser úteis para outras finalidades, e o espírito também volta para o plano espiritual, e a energia também volta, o fluido vital também volta para sua origem e vai ficar ali disponível esperando uma outra utilização. Então, gente, isso daí é importante a gente entender que é uma coisa momentânea que acontece para possibilitar a nossa vida aqui encarnado, tá? Ele pergunta aqui, podemos dizer então que a vitalidade se acha num estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Os espíritos falam, sim, é isso mesmo. Olha só, ele finaliza aqui essa questão falando o seguinte: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe a impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação desses entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com um atrito que desenvolve o calor. Então,
Vamos entender isso daqui. O corpo, né, os nossos órgãos e tal, não funcionariam sem o fluido vital, mas ao mesmo tempo que o fluido vital anima esse corpo, o movimento, o trabalho desse corpo também alimenta o fluido vital. E isso é um ciclo, né? Bem interessante. Bom, a gente vai entrar no assunto vida e morte. Já não posso ficar com a aula muito extensa, acho que a gente não vai conseguir finalizar esse capítulo hoje. Mas é só para a gente entender que ele pergunta aqui sobre a causa da morte nos seres orgânicos. E os espíritos respondem que o que causa a morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. Então, ele pergunta se a gente pode comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada. É o exemplo que eu dei do relógio. E eles falam que sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Que é o efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? O que é feito o que acontece, né? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos, e o princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, nada se perde, tudo se transforma. A gente já viu isso antes, né? Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais auram na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento à vida, e o ser morre. Então, deu pra gente entender, né? Se aquela máquina não tá funcionando legal, não adianta o relógio estar com a bateria. Se tá tudo quebrado ali o relógio, não vai adiantar eu botar pilha, né? Porque ele não vai funcionar. Ele tem que estar com a pilha com energia e ele tem que estar com as pecinhas todas ali concatenadas funcionando bem, né? A qualidade do fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, nem em cada indivíduo, nem nos indivíduos de uma mesma espécie. Há os que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros possuem quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade do fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital, olha, gente, essa parte daqui eu vou dar uma parada para frisar. Olha isso, gente. A gente também pode cuidar do nosso fluido vital. A gente sabe que existem os suicidas inconscientes, né? São aqueles que não cuidaram da saúde, que abusaram do fluido vital, jogaram o fluido vital fora, fizeram coisas que fazem mal para si próprios, né? E isso é muito importante. Hoje em dia a gente já sabe, né? Eu fico vendo assim, quando a gente lê sobre André Luiz, que foi considerado, né, um suicida por fumar, por beber em excesso, bebidas alcoólicas, uma alimentação desregrada. E naquela época não se tinha o conhecimento que nós temos hoje sobre os malefícios de uma alimentação inadequada, os malefícios do álcool, os malefícios das drogas, do cigarro. Então, nós viemos a essa encarnação com um X de fluido vital. Esse fluido eu posso aumentá-lo ou diminuí-lo de acordo com as minhas condutas. Mais uma vez, o nosso livre-arbítrio. Eu posso fazer uma otimização da minha estada aqui, cuidando bem, né, dessa máquina, né, e também do combustível dessa máquina, que vamos colocar assim, né, que é o fluido vital,
como também posso fazer mau uso tanto da máquina quanto do fluido, ingerindo substâncias que não fazem bem ao meu corpo, ingerindo não só substâncias da boca para dentro não, tá? O que sai da boca para fora também, né? Aquilo que a gente já falou muito aqui, os sentimentos que a gente cultiva, as emoções que a gente vai guardando, que a gente vai processando aqui, os pensamentos, o que a gente alimenta, não só o corpo, mas também a alma, do que a gente está se alimentando. Então eu vou finalizar hoje o nosso bate-papo aqui com essa reflexão. Como a gente está alimentando o nosso corpo físico e o nosso corpo e o nosso espírito e o nosso fluido vital. A gente está cuidando bem e fazendo com que isso possa se prolongar e ser utilizado da melhor forma, ou a gente está pegando esse reloginho, tacando na parede todo dia para ver se quebra, né? Abusando aí da nossa saúde. Então a gente pode parar agora para pensar um pouquinho sobre isso e o que a gente pode fazer, né, para melhorar. Bom, tô entendendo que eu não tô tendo atitudes, né, tão bacanas. O que eu posso fazer para fazer diferente? Né? A gente não pode mudar o passado, né? Mas a gente pode mudar agora e fazer um novo futuro. Então, essa frase de Chico eu acho maravilhosa e eu acho que fecha bem a nossa conversa de hoje pra gente, o que a gente pode fazer a partir de agora para ter um novo desfecho, né? O que a gente pode modificar na gente para trazer mais saúde, mais bem-estar, mais paz, né, para o nosso coração, para o nosso espírito, tá bom? Vamos pensar aí. Ótima semana para vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro no próximo sábado. Até lá, vamos terminar o capítulo 4, sábado que vem. Espero vocês. Tchau, tchau.